Olá, eu sou a Carol e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estarei trazendo a minha retrospectiva anual das minhas leituras. Então hoje eu vou falar de todos os livros que eu li no ano de 2025. Deixando seu like, se inscreva no canal e bora lá. Primeiramente, eu devo afirmar que eu não lembrava da maioria dos livros que eu li esse ano, porque a maioria dos livros que eu li foi no início do ano. Então eu passei pelo período da metade do ano, uma ressaca literária bem forte. E eu não li quase nada nesse final de ano, então não sei dizer muito sobre os primeiros livros que eu vou citar aqui. Porém, tem vídeo aqui no canal. Eu sei que tem dos lidos de janeiro e fevereiro, e março e abril eu sei que tem vídeo que eu falei exatamente das leituras que eu fiz, com os comentários que eu sabia falar. Então, basicamente, esse vídeo eu vou falar os livros que eu li, vou falar um comentário das coisas que eu lembro e a nota que eu dei e quando eu leio esse livro. O primeiro livro do ano foi Anne de Green Gables, que eu comecei, na verdade, eu acho que em dezembro do ano passado, eu comecei a ler realmente pra lembrar da história, pra ver se eu conseguia ler o resto da saga. E realmente foi o que aconteceu. Esse ano foi focado, muitos livros são do universo Anne. Foi a primeira leitura do ano, foi concluída em janeiro, e eu dei 4.5 de estrelas pra ele, no máximo 5 estrelas, dei 4.5. Foi a segunda vez que eu tinha lido esse livro. E eu lembro que da primeira vez eu quase abandonei o livro. Eu li, na verdade o título do livro era Anne de Cabelos Ruivos. E eu comprei esse achando que era uma história diferente, só que não era. Então eu reli esse livro e gostei mais de reler esse livro porque eu não gostava da Anne. Nesse livro eu realmente comecei não gostando dela. E depois eu fui aprendendo a gostar dela, porque ela também foi evoluindo como pessoa. Pra quem não conhece a Anne, ela é uma garota órfã que foi adotada por 2 irmãos. E esse livro conta a trajetória dela, o início da trajetória dela, a partir do momento que ela foi adotada. Traz um pouco da história dela também, só que ela não sabe muito da história dela, além da história que ela viu no orfanato. Tem uma série da Netflix que foi inspirada na saga da Anne, né, de todos os livros, só que não é exatamente assim que foi tratado, porque eu já assisti a série, eu posso dizer com todas as palavras que não é igual. Acho que a segunda e a terceira são as mais diferentes, que a primeira, ela conseguiu trazer a essência da primeira, eu acho que do primeiro livro conseguiram trazer a essência, só que não foi igual. E eu gosto da série, eu gosto, mas eu sei que não é igual, e quem começa a ler os livros pensando que é igual à série, não é. Agora vamos para o segundo lido, que é Anne de Avonlea. Anne de Avonlea conta a Anne a partir dos seus 16 anos. Eu não lembro o que acontece tanto, mas eu lembro que foi um livro que eu gostei bastante, mais do que o primeiro, porque eu dei 5 estrelas, e ele foi o primeiro lido de fevereiro, que eu comecei, eu acho, em janeiro, só que eu concluí em fevereiro. E foi incrível, magnífico. Eu acho que é o meu livro favorito de todos da Anne, por enquanto. Se você quiser saber mais sobre a minha perspectiva sobre Anne de Avonlea, eu não sei se tem algum vídeo específico falando sobre Anne de Avonlea, alguma resenha. Eu acho que tem. Com certeza tem nos lidos de janeiro e fevereiro. Ele com certeza vai aparecer lá. O terceiro lido, obviamente, é Anne da Ilha. Eu sei que tiveram muitas reviravoltas em relação a Anne e o Gilbert, que me deixou bem eufórica. Ele foi um livro que eu li, eu acho que num período até rápido. Eu acho que eu comecei em fevereiro, terminei em março. E eu dei 4.5 estrelas pra ele. E o próximo já deixou de ser da Anne. O próximo lido, também de março, foi As Vantagens de Ser Invisível. Quase que eu terminei esse livro em um dia. Eu lembro que eu li metade do livro em um dia. Foi bem interessante. Foi um livro que me chamou muita atenção, que me prendeu muito. Eu li na praia. Eu li metade desse livro na praia. E foi uma experiência incrível. Foi um livro 5 estrelas, que me deixou muito imersiva. Me fez... Nossa, eu tenho tantos elogios pra esse livro, porque eu já sabia o plot. Eu já sabia, eu já tinha visto o filme. O filme foi a melhor releitura que eu já vi. Porque eu lia com a voz do dublador do filme. E eu li lembrando de cada cena do filme. Então foi uma experiência muito boa. 5 estrelas. O próximo foi Romeu e Julieta, que é a versão em prosa dele, que eu não sabia que era a versão em prosa, até começar a ler e ver quão curto era. Eu dei 3,5. Eu lembro que quando eu li, eu fiz até
umas anotações sobre os personagens, porque eu fiquei perdidaça lendo esse livro, que eu não sabia quem era quem. Aí eu tive que realmente ficar lendo a minha colinha pra saber quem eram os personagens aqui, de que família eles pertenciam. Eu nunca tinha lido um livro em prosa. Ser a versão em prosa me deixou um pouco decepcionada, mas não foi ruim. Eu dei 3.5 e foi a leitura de abril. Em abril também eu li And Wind Poplars. Wind Poplars, eu não sei como que fala. Eu realmente não gostei tanto, mas eu não quis prestar tanta atenção no livro. Ele não me prendeu tanto a ponto de eu querer prestar atenção. Esse livro foi um livro em que a Anne não está no local, nem em Green Gables, nem em Avonlea, nem na ilha, eu acho. Que não é na ilha. Personagens novos são... Raramente você vê pessoas que você já conhece. Eu acho que eu só ficava feliz com esse livro, só fiquei feliz com esse livro realmente quando apareceu a Diana ou a Marília ou Gilbert, ou tipo... Mas esse livro, na verdade, que eu tava vendo aqui, é em cartas. Meio complicado de ler, porque a Anne é uma pessoa falante. Falando com alguém, ela não fala tanto. Só que em cartas, ela vai falar tudo o que ela quer. Então, eu voltei um pouco a minha raiva da Anne, só que eu só ignorei. Eu só tentei ignorar pra passar batido e não odiar o livro. Não é um livro ruim, mas eu, pessoalmente, não quis prestar atenção no livro. Não me chamou tanto... Não me prendeu. Eu acho que eu dei 3.5 ou 3 estrelas, porque eu esqueci de anotar a nota desse livro de tão chato que ele foi. O próximo livro foi o início de outra saga que eu comecei a ler esse ano, que eu terminei. E eu fiquei muito feliz com isso. Foi uma saga muito legal. O nome da saga é The Naturals, ou Os Naturais. E o primeiro livro foi Academia dos Casos Arquivados. Eu li ele em versão física e e-book. E foi magnífico. Nossa, uma das melhores experiências literárias que eu já tive foi esse livro e a saga desse livro. O primeiro livro eu dei 5 estrelas, só que eu reconheço que ele não é tão bom pra ser 5 estrelas, só que eu não vou mudar minha nota. Já que foi o primeiro, ele me deixou com expectativas lá em cima. E realmente essa saga foi muito legal pra mim. Eu fui influenciada a ler, influenciei outras pessoas a lerem. Então foi muito legal. Trata basicamente de adolescentes que têm habilidades, que essas habilidades são usadas dentro do FBI. Todos os personagens têm traços e personalidades que se completam e eles têm uma amizade, um grupo de amigos que se torna uma família. E é muito legal. O segundo livro foi o segundo livro, Instinto Assassino. É o segundo livro da saga dos Naturais. E foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu dei 5 estrelas pra ele. Eu reconheço que ele não é 5 estrelas. Só que ele, no meu coração, é 5 estrelas. Ele é melhor do que o primeiro. Eu, sinceramente, acho isso. Mas a experiência de leitura dele foi muito legal. E eu acho que realmente o que tornou esses livros mais interessantes na hora de ler foi exatamente ter outras pessoas pra debater sobre. Esse livro traz um caso diferente do primeiro. Tem um maior desenvolvimento. Tem triângulo amoroso. Tem plot twist. Essa autora traz muito plot twist nos livros dela que eu não consegui saber em momento nenhum. Nenhum livro eu soube exatamente qual era o plot twist. Esses livros, você começa eles, você não vai gostar de início. Eu acho que o único livro que eu gostei de início foi o quarto livro, mas basicamente você não gosta de início e você depois, metade do livro mais ou menos, você começa a gostar. E você começa a gostar bastante. Até o final você vai ficar preso nesse livro. Foi um lido de julho. E depois de julho tivemos agosto, em que eu li o terceiro livro. Tudo ou Nada. É bem mais focado no passado de uma personagem específica. Traz um caso diferente. E tem muito texto, muito conteúdo interessante. Que eu não soube aproveitar tanto. Eu dei 4.5 estrelas pra ele, porque eu realmente fiquei muito sobrecarregada nesse livro. A partir do momento que teve muita informação, eu fiquei meio sobrecarregada. Então, não trouxe tanta coisa boa pra minha experiência de leitura, porque eu parei de ler em alguns momentos, porque eu não tava conseguindo acompanhar o raciocínio da personagem. Cada livro tem um foco em um personagem específico,
O primeiro é na Cassie, o segundo é em outro personagem, o terceiro em outro, o quarto em outro. Mas na verdade o quarto, ele é meio dividido porque, já que são 5 personagens, tivemos 4 livros, então não conseguiu trazer um desenvolvimento tão bom. Só que eu vou comentar depois. O próximo livro na ordem cronológica foi Pessoas Normais. Foi a minha leitura que eu fiquei mais ansiosa pra ler o ano todo, que eu sabia que eu ia ler esse ano, e eu li esse ano. Ele foi uma leitura que eu parei de ler por um momento específico, porque ficou... Eu não lembro se eu fiquei sobrecarregada e não consegui ter tempo pra ler, ou se realmente a história não tava, né, tão boa naquele momento. Só que foi um livro 5 estrelas pra mim, que eu li em agosto. Eu terminei em agosto porque eu comecei um tempinho antes. Antes de começar a saga dos naturais, eu comecei a ler esse. E foi incrível. A experiência de leitura de Pessoas Normais foi muito boa. Teve momentos que eu parei? Teve. Mas eu adorei esse livro. Traz crítica social, desigualdade social nos personagens. Tanta coisa. Falta de comunicação. Nossa, esse livro, ele é necessário. Eu poderia falar muita coisa sobre esse livro. E eu provavelmente, quando eu voltar com o podcast, eu vou falar sobre esse livro, porque ele é necessário ser comentado. O próximo livro é o quarto livro de Os Naturais, que é Conflitos de Sangue. Eu acho que teve muito desenvolvimento, teve bastante enredo. Nossa, os plot twists desse livro foram os maiores da saga. Porque traz um caso que você já esperava a conclusão há muito tempo. E traz elementos de todos os casos. Então esse livro é uma loucura. Tem foco em 2 personagens, porque o pai está presente, então é necessário que tenha essa explicação sobre o passado do personagem. Só que outra personagem teve uma explicação, eu acho que meio básica, não teve tanta explicação, foi meio esquecida na saga. Então o que colocaram pra ela ter foco aqui foi um foco meio misturado, então ela não teve o brilho que ela merecia. O próximo livro foi 12, que é um livro que é do universo de Os Naturais. Se trata sobre os naturais, só que é um livro mais esquecido. Ele nem foi nem publicado no Brasil. Ele traz um caso bem menor. Nesse livro a Cassie tem 23 anos e traz o que aconteceu no futuro após os acontecimentos de conflitos de sangue. É um livro mais nostálgico, que traz todos os personagens. Às vezes não tão com tanto foco, só que traz. Eu dei 3,5 e foi uma leitura de novembro. E agora a atual leitura de dezembro, que eu realmente acho que eu vou terminar esse ano. Então eu estou trazendo aqui exatamente pra eu não precisar trazer ano que vem livros de dezembro e trazer só esse livro, porque esse vai ser o único livro que eu realmente vou concluir esse ano, em dezembro. Que é Anne e a Casa dos Sonhos. Na Bienal, eu comprei um box com todos os livros da Anne em inglês. Então, eu estou lendo o box com os livros em inglês. No caso, eu já li todos os livros em português até o Wind Populate. Então, eu comecei a ler em inglês a partir da Casa dos Sonhos, que é Anne House of Dreams. E é um livro que tá me trazendo muita felicidade, porque eu esqueci quão legal era ler Anne. E Wind Populars me deixou meio traumatizada, porque eu não gostei de ler carta dela. Então, é bem legal. Isso daqui já traz um belo spoiler. Eu não sei qual vai ser a nota, só que tá sendo bem melhor que Wind Populars, então eu realmente acho que vai ser maior que 3,5. Porque também eu estou lendo em inglês e português, porque eu tenho o e-book da Casa dos Sonhos. Então, eu tô lendo bem rápido em português e tô tentando chegar ao mesmo tempo em inglês. E mesmo assim é uma experiência legal, porque traz realmente personagens mais velhos, que a gente já sabia da saga antes, que foi uma coisa que o Wind Populars não trouxe tanto. Traz um novo ambiente, só que ela não está sozinha. Ela está engaged. Ela está married aqui. E esse livro, ela tá mais velha, eu acho que ela tá nos 20 e poucos anos. Então é legal que personagens novos da ilha ou de Avonlea estão mais velhos aqui. Então é muito legal, muito bonitinho. A meta de livros desse ano era 20 livros. Nós chegamos a 13, contando com esse que eu vou terminar esse ano.
E eu acho que eu comecei mais outros 2. Eu tenho Lições Inesperadas sobre Amor, que eu comecei ano passado, não terminei ainda. Tem Drácula, que eu ainda não terminei. Tem um livro de poesia, Textos Cruéis. Não sei qual é o título. Tem algum livro de Minha Vida Fora de Série também que eu não terminei. Ano que vem eu vou tentar. Eu estou de férias. Eu vou tentar terminar esses da Anne e voltar com outros livros diferentes. Mas então esse foi o vídeo. Foi muito bom estar de volta aqui trazendo meus lidos, pelo menos o último vídeo antes do ano acabar, né? Ano que vem teremos mais vlogs de leitura, lidos do ano, lidos dos meses, basicamente. E então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!